São Paulo Guerreiro 2020. Está rendendo bem? Se você acha que ele está bem, vai não estar rendendo bem. Rende mal pelo esquema? Falta um companheiro, vai crescer na temporada. Que eu já vou abrir meu voto aí. Vai crescer na temporada. Acho que tem possibilidades. Com o esquema se ajustando, com a efetivação do Thiago Galhardo, acho que o Guerreiro vai. Acho que tem um pouco da soma aí de todas, mas eu acho que vai crescer na temporada o Guerreiro junto com o time do Inter. Bagé. Eu acredito também, na verdade, nós todos que gostamos de futebol e gostamos do futebol do Paulo Guerreiro, vamos esquecer ele no Inter, tá? Até ele chegar aqui, todo mundo praticamente gostava dele. O Guerreiro nunca foi um artilheiro, o Guerreiro sempre foi um cara com potencial de finalização, mas ele nunca foi artilheiro. Ele nunca foi o cara que liderou o troféu de artilharia. Ele sempre foi um preparador de jogada também. E isso depende, eu não sei se o esquema, eu penso que o conjunto, porque, e aí eu vou voltar ao que eu dizia na época quando deu a pandemia, a gente fez enquete. Eu considerava que o Inter perderia mais com a parada da pandemia, porque o esquema, o conjunto do Internacional estava começando a engrenar. Por exemplo, o Guerreiro não fez gol no Grenal da Libertadores, mas ele fez um partidaço de Grenal. Ele incomodou, ele chegou para a conclusão, ele atrapalhou o sistema defensivo do Grêmio, porque essa é a obrigação do centroavante. Então eu penso muito mais, o Meneghetti, que passa até pelo conjunto. Falta para ele, sim, um parceiro, de repente, que dê, por vezes, ele sai da área porque ele brincar de ser o segundo atacante, porque falta esse segundo atacante. Mas se eu tivesse que votar eu votaria nessa. Eu acredito que ele vai render ainda ao longo da temporada. João Batista. Eu quero votar, e eu discordo da manifestação do senhor Leonardo Meneghetti, porque eu presto atenção no que ele diz. O Meneghetti errou quando ele disse assim, o Galhardo vai ser... Não. O Galhardo não é o companheiro do Guerreiro. O Galhardo já se viu, ele não é atacante. E o próprio Galhardo falou aqui, ele é meia. Ele é meia. Eu votaria nessa questão de falta um companheiro, eu vou votar nessa questão de falta um companheiro, porque falta. Só que falta por... Hoje é dia 28, falta por 3 dias. Dia 1º de julho, de agosto, está desembarcando aqui o Yuri Alberto, e vai ser ele, Yuri Alberto, o parceiro do Paulo Guerreiro, e por isso que ele vai crescer na temporada. Mas ele só vai crescer na temporada porque vai ter um parceiro de ataque para ele. E não é o Thiago Galhardo, que é muito bom jogador e tal, mas é meia. Ele não é o cara para jogar ao lado do Paulo Guerreiro. Chegando o Yuri Alberto, pelo menos vai ter um cara do lado dele. Mas para isso vai ter que mudar a forma de jogar, né? Bom. Para isso vai ter que mudar. Eu fico com o posicionamento, eu tenho defendido aqui que o Guerreiro, para mim, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro hoje. E ele só não consegue render porque o Inter é um clube, é um grupo hoje, o Inter precisa de no mínimo 3 ou 4 peças, sobretudo peças na frente. O Inter foi para o Grenal com o Potker como opção, como atacante, não tinha outro. E quando joga sem o Potker, então não tem nenhum atacante, o homem de lado, o Meneghetti certa vez disse, eu imagino o PP do lado do Guerreiro, e eu faço exatamente essa ponderação, não tem a figura, e aí não vai dar certo nunca, se não tiver um segundo atacante. No ano passado, por pior que fosse, tinha lá o Neilton, tinha meia dúzia de jogadores daquela função, hoje não tem nenhum atacante de lado com velocidade para pelo menos dar suporte. E nem laterais que cruzem bem para ele usar a bola aérea. Ontem eu fiquei sabendo que o Gustavo ele pediu para sair do Inter pela proposta, que era interessante, ele vai ganhar muito bem lá. E vai jogar. $1.300.000, já estreou fazendo gol, inclusive. Mas que a conversa que ele teve com a direção do Inter é o seguinte, olha, eu não vou jogar com o Guerreiro, não dá para nós dois jogarmos, ele é uma característica diferente, ele não tem tanta mobilidade. E ele veio para ser um reserva do Guerreiro e queria jogar assim, o Guerreiro ia para a Copa América, ele ia fazer 10 partidas em sequência, ele seria convocado, ele jogaria... Era um cara para jogar 30, 40 jogos no ano, sendo uns 20 e tantos como titular e o restante entrando no segundo tempo. Ou seja, ele jogaria. E ele saiu justamente porque viu que ele não tinha mais possibilidade de jogar junto. Então o Inter fica sem essa peça de reposição para um centroavante e sem um companheiro para o Paulo Guerreiro que já não tinha. E que o Cudê lembra? O Cudê estava insistentemente pedindo. Agora esse cara, para mim o Yuri Alberto, é a atacada que o Inter tem para mudar o panorama do time. E é um risco, né? Porque se não der certo com ele... Sim, mas... Pera só um pouquinho. Com o Thiago Galhardo, a gente viu ele e o Guerreiro jogarem bem, talvez no melhor jogo do Inter na temporada. O Inter não venceu o jogo, mas fez um enfrentamento em condições de igualdade com o Grêmio, que na minha opinião o Inter foi superior, que foi aquele Grenal da Arena da Libertadores. Com o Thiago Galhardo. Então, a tendência seria o Thiago Galhardo voltar e ser o titular da posição. E eu estou na linha do César. Com o Yuri Alberto, muda o esquema. Porque o Yuri Alberto joga lá na frente. Isso. Joga lá na frente. Não muda o esquema. Claro que não muda. O Yuri Alberto é um guerreiro. Eu acho que ele não é tão guerreiro. Mas ele é 9. Eu acho que ele é um pouco Nilmar. Eu acho que ele é um pouco Nilmar. Mas ele não é segundo. Eu entendi o Nilmar como 9. Bagé, olha só.
Ele tem mais mobilidade que o Guerreiro, mas ele é 9. Olha só, é que a gente pensa o esquema do Cudê de um jeito que a gente quer olhar e não que o Cudê quer olhar. O Cudê quer 2 centroavantes, 2 atacantes, um atacante mais à frente e outro um pouquinho mais atrás. Só que os 2 são atacantes. Ah, mas com o Galhardo não é assim. O Galhardo é quase aquele cara, um Jean-Pierre ou o D'Alessandro numa linha de 3 meio campo, só que não é como o Cudê quer. Ele só está jogando um pouco mais recuado porque ele não tem a peça. Quando ele tiver a peça, esses 2 caras vão ir. Desculpa, mas... Tipo o Musto é um terceiro zagueiro. Tá, mas aí tu tá te contradizendo. Que ele teve a peça. Ele nunca jogou com 2 atacantes e ele tinha esse aí que foi embora. Gustavo. Mas peraí. Mas é que tu tá dizendo, não sou eu. Mas é característico, o Gustavo apanha da bola. O Gustavo então é só ele finalizador. Tá, então ele não foi porque ele é ruim. Não era pra ter vindo. Não, é porque é que JB... eu não traria, JB, eu só quero entender o seguinte. Ele tem o Potker. Sim. Não jogou com o Potker ainda. Tá, mas o Potker ficou pronto Mas agora. não jogou. Hã? Não jogou com o Potker. Não. Aí ele não tem, a minha ponderação é que não tem a peça. Não tem essa peça. Não jogou, não gosta de jogar assim. Ah, ele gosta de jogar com 2 atacantes. Com base no que tu tá dizendo isso? Só por ele, pelo que eu ouço da direção, Mas por eu que já que não trouxe bota aqui. pra jogar, então? Eu já trouxe aqui nas primeiras conversas que ele teve com a direção, ele estava pedindo o Daverson. Por que no Grenal ele começou com um meia típico, meia de armação, que é o D'Alessandro, que é excepcional jogador, mas é um meia de armação? Por que ele insiste em colocar o D'Alessandro lá na frente Errou tua avaliação. e não botar o Potker?